Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então, nós vamos trabalhar agora o intervalo de confiança, né, para a média populacional com o desvio padrão da população desconhecido. Então, no vídeo anterior, a gente fez o intervalo de confiança para desvio padrão da população conhecido. Lá a gente usou a distribuição normal, a gente usou o estimador Z, ok? Quando a gente não conhece o desvio padrão da população, ou seja, ele é desconhecido, não se tem conhecimento, a gente não usa normal, a gente usa a distribuição de student, ou T. Esse matemático, né, que foi trabalhando na cervejaria em Dublin, lá, fazendo experimentos com cervejas, ele não tinha histórico para poder usar os dados históricos para poder conhecer o desvio padrão da população, porque eram experimentos de pequena escala. Então, o que aconteceu? Ele montou essa distribuição, ele botou o student, não botou o nome dele, acho que era William Gozet, e ele botou como student, certo? Então, se vocês querem assistir o vídeo anterior, que era da população normal, distribuição normal, vai mudar apenas aqui, ó, ao invés do Z, nós vamos usar o T, porque o T está ligado à distribuição de student, e ao invés do desvio padrão, lá nós tínhamos visto assim, ó, era a média mais ou menos o Z vezes o sigma sobre raiz de N, tá? Média, raiz de N, o que muda está aqui, ó, ao invés do Z, que aqui nós vamos trabalhamos lá com a distribuição normal, nós vamos trabalhar com a distribuição de student, certo? E o desvio padrão da população é o sigma, né? A gente não conhece, a gente está usando o S, que é o desvio padrão da amostra, ok? Bom, nesse caso, a gente vai ter, nos livros de estatística, né, vocês têm essa tabela aqui, certo? Essa tabela aqui nos mostra os valores de T, ok? Então, vamos fazer um exercício que vocês têm na mão ali, no vídeo, para a gente poder fazer essa aplicação. Então, fala o seguinte: deseja estimar a média dos débitos de cartão de crédito de uma população de uma cidade. Uma amostra de 70 famílias, então N igual a 70. Fornecer os dados. Para essa situação, nenhuma estimativa anterior do desvio padrão populacional está disponível. Então, a gente não conhece o desvio padrão. O desvio padrão é desconhecido. Era o que acontecia, pessoal, com o inventor da distribuição de estudo, que era o cara que fazia aquele trabalho lá na cervejaria em Dublin, experimentos pequenos, que ele não tinha experiências passadas para ter o desvio padrão da população, então ele tinha que trabalhar com uma outra distribuição que pudesse ser correta para aquela aplicação. Na amostra pesquisada, obteve a média amostral de 931,20. Então a média de R$ 931,20 foi o gasto com cartão de crédito. E o desvio padrão de 400,70. Então, o nosso desvio padrão da amostragem desses 70 é R$ 400,70, bastante alto, né, comparado com a média aqui. Qual o intervalo de confiança? Então, ele quer saber o intervalo de confiança, certo, pessoal? Intervalo de confiança sempre vai ser uma estimativa pontual, mais ou menos a margem de erro. Para um grau de confiança de 95. Então, nós vamos ter aqui um grau de confiança igual a 95%, ok, pessoal? Então, aqui nós vamos ter sempre aqui o estimador, né, pessoal? Esse aqui é a estimativa pontual. E aqui nós temos a nossa margem de erro, certo? Nossa margem de erro. Então, nós vamos ter a média, mais ou menos o T, que multiplica o desvio padrão pela raiz do N. A média que foi feita desses 70 aqui, ó, foi 931,20. Mais ou menos. Aí eu vou pegar agora o T, certo? Eu vou deixar em aberto. O S deu R$400,70. E a raiz do N, que é a raiz de 70. Como é que a gente vai descobrir o valor de T? Certo? O valor de T é tirado exatamente da nossa tabela. A tabela tem nos livros, aí você pode pegar os livros que tem a distribuição de estudante. Nós vamos usar sempre bicaudal. Por quê? Porque nós vamos ter aqui, ó, pessoal, sempre um valor médio
mais ou menos uma margem de erro, certo? Então vou ter isso aqui, ó. Vou ter um intervalo, certo? De tanto a tanto. Então vão existir o quê? Duas caudas, é chamado bicaudal, duas caudas. Vou ter uma cauda para a direita e uma cauda para a esquerda. Então nós vamos ter bicaudal. Nível de significância é o erro que eu estou assumindo, certo? Com essa amostragem. A gente trabalha com estatística inferencial, a gente trabalha sempre com médias, e trabalhando com médias não tem um erro embutido, ok? Então, se a gente quer um grau de confiança 95%, significa que eu quero ter certeza em 95% das vezes. Se eu tirar 100 amostras, 95% delas, elas vão estar dentro desse meu intervalo de confiança. Essa é a ideia. Então, se o grau de confiança é 95%, o meu nível, então aqui nosso T, ó, ele é bicaudal. Nível de significância alfa vai ser o quê? 5%. Por quê? Porque a gente sabe que o grau de confiança mais nível de significância dá 100. Então, se eu vou acertar em 95%, eu vou errar em 5. Ok? E graus de liberdade. O que é o grau de liberdade, né? Graus de liberdade é o número de amostras que eu tirei menos 1. Porque eu estou estimando o valor do S, estou perdendo o grau de liberdade. Então, eu teria aqui 70 menos 1, que daria 69. Okay? Então, como é que a gente faria isso? Nessa tabela aqui, a gente entra ali, ó, bicaudal, então na parte de cima aqui com bicaudal. O alfa é 5%, ou seja, o alfa é 0,05. E eu vou aqui na primeira coluna aqui, ó, de graus de liberdade, né? Grau de liberdade 69. Então, eu vou olhar 69, bicaudal 5%, o que vai dar meu valor de T aqui? Então, se eu pegar ali, ó, 69 não tem, está em torno de 70. Ó. 70 tem 1994, 65, 1997. Então, tem que arredondar, fazer uma interpolação aí. Eu vou chamar aqui, cara, vou botar aqui o valor do T. Tá, eu vou botar 1995, já que vai diminuindo, né? De 65 para 70, tá? Então esse valor aqui vai ser 1995, ok? Então se a gente fosse usar a distribuição normal lá, a gente sairia para 95%, seria um 96, o valor de T aqui já é um pouquinho maior, certo? Então agora basta a gente aplicar na fórmula aqui, então vai dar 931,2 mais ou menos aí 1,995 vezes 400,7 dividido por 70 raiz 95,55. Então ficaria 931,20 menos 95,55 e 931,20 mais 95,55. Então, se o intervalo de confiança ficaria 95,55, ficaria de 835,65 a 931,2 mais 95,55, 1026,75. Então, seria esse o intervalo de confiança que a gente teria para esses gastos do cartão de crédito. Ok, pessoal? Então, em 95% das amostras, né, nós teríamos os valores dentro desse intervalo aqui. Ok? Espero ter ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem nos comentários que eu retornarei se eu puder, estiver dentro da minha capacidade aí. Muito obrigado, um grande abraço, até mais.